Na verdade, a gente não programou, viu, Felipe? Na verdade, a gente não programou. Nós entramos primeiro numa padaria, né? E a gente era CLT, né? Vocês dois eram CLT? Sim, os dois. A gente trabalhava e nessa época eu já trabalhava como autônomo, né? Eu prestava consultoria e Carolina, ela saiu do CLT e a gente decidiu empreender, mas nem com a padaria primeiro, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente comprou aquele Blend 79. Já ouvi que falar. Ele ficava ali no Bar Lagoas. Eu já ouvi falar mesmo. Já ouvi falar. A primeira proposta foi aquela. A gente começou com o Blend ali e por questão do destino, vamos dizer assim, ou propriedade do criador, ele direcionou a padaria pra gente. Que é a Labareda. Que é a Labareda. E a gente comprou a padaria, eu ainda como consultor comercial, ainda prestava serviço, e Carolina, sim, foi quem entrou e foi tomar conta. Eu assessorava algumas horas por dia e ela tomava conta da padaria. Depois de um tempo, acho que um ano de padaria, eu acho que depois de um ano de padaria, foi que eu saí do trabalho e a gente ingressou no Empório, que é a segunda loja da gente, né? Vamos dizer assim. Propriamente dito, o Empório foi a segunda, e aí ficou Carolina mais sediada na padaria, na panificação, e eu fui para o Empório. Então a gente começou, mas desde o Blend é ramo de alimentação. Então a hamburgueria, a panificação, a padaria e o Empório. Então o primeiro negócio de vocês foi a padaria, o Blend, né? Depois vendeu. Mas foi muito pouco tempo o Blend. O Blend a gente passou, eu acho que uns 15 dias só e já comprou a padaria. Aí desistiu do Blend, né? Ainda até ficou um tempo com os dois. Isso. Tanto com a padaria quanto com o Blend. Eu trabalhava externo, aí chegava, era chapeiro. Era chapeiro, era entregador, a gente fazia de um tudo. Aí depois foi que a gente desfez do Blend, né? Vendeu ou desfez? Como foi, O Blend foi o seguinte, a gente passou um tempo, ele ficava em frente à labareda ali, né? Ficava ali o ponto dele. E aí depois eu tive a ideia de, como a gente não conseguia as duas operações tomar conta de tudo separado, a gente uniu, agregou, aí levou o Blend para dentro da padaria. Só que começou meio que bagunçar. Eu não estava conseguindo controlar as duas operações. E aí a gente colocou o Blend para venda. Ficou um tempo, não foi? Sim. E depois o antigo dono comprou novamente. E aí ficou para ele, passou um tempo, acho que ele sublocou algumas pessoas e depois desistiu também e vendeu. Mas o Blend foi uma experiência muito boa. E assim, eu não sei como funciona os outros, mas para a gente era bem lucrativo. Bem lucrativo. Só que a gente precisou decidir. Entre um e outro. Entre um e outro, e a gente entendeu que a padaria teria uma oportunidade maior de escala. De escalar. E a gente no caso dessa padaria, Bruno, é a do Bar Lagoa, né? É a do Bar Lagoas. Sei. É de lá. É do Bar Lagoas. Mas antes disso, vocês já tiveram passearam em alguma parte do empreendedorismo ou vocês já foram direto para isso? Porque já foi separado direto mesmo. Fora isso, vocês já é só CLT e pronto. Sim. Vocês nunca empreenderam em mais nada. Eu costumo dizer que eu comecei aos 7, né? Aos 7 anos de idade. Eu comprava geladinho 50 centavos e vendia de R$1, né? Ia para os campos. Eu realmente trago para mim essa como a minha primeira experiência na área de vendas e empreendedorismo. Mas depois só CLT e autônomo. De um tudo, viu? Se for falar aqui, a gente... Já trabalhou de um tudo, já. De um tudo. No meu caso, né? Tratando das minhas experiências. Eu fui vendedor, eu fui repositor, eu fui prospector, gestor. Trabalhei como motoboy, mototáxi, taxista,
pintor, se for falar aqui, é muita coisa. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Quando- Mas empreender mesmo de forma séria, depois da Começou padaria. no blend, né? Isso, bem de padaria. Ô, Bruno, e quando você e ela pensou em começar a sair do CLT, né? Sim. Que é o sonho de muita gente aí. Sair do CLT, você já pensou em entrar nesse ramo da alimentação ou foi a primeira? É uma coisa até inusitada, Uhum. essa questão, que a gente não planejou, né? Eu perdi um irmão na pandemia, eu fiquei um pouquinho mais imediatista, né? Meu irmão, ele faleceu foi para o hospital 6 dias depois, infelizmente, Deus recolheu. E eu fiquei bem imediatista mesmo. E eu tinha saído de uma multinacional que eu trabalhava, estava prestando consultoria a um grupo de supermercados, e aí fiquei naquela, né? A cabeça não estava muito boa. Uhum. E eu fui procurar é engraçado isso, que eu fui procurar no LX, né, esses sites de vendas, Uhum. academia. Porque, na verdade, eu mensurava uma academia aqui no bairro da Cidade Nova. Uhum. Lá no início, eu comentei muito isso com Carolina. Sim. Lá na entrada, queria montar uma academia e tal, não sei o quê. E quando eu coloquei academia, apareceu padaria. Diga aí. Não fui buscar. Apareceu padaria. Aí eu até, deve ser alguma coisa me empurrando para isso. E eu fui, só por curiosidade, entrei em contato com o antigo dono e a gente entrou em negociação e deu certo. Bruno, você escolheu padaria? Não. Você foi escolhido. Foi escolhido pela padaria. Não escolhi padaria, não escolhi ramo de alimentação. Porventura, não escolhi nem o empreender. Uhum. Né? Eu tenho bastante experiência nas outras áreas, mas empreender a gente só tem 3 anos. 3 anos empreendendo. 3 anos total? Sim. Total. Mas o que é que você diria aí sobre proporção? Sobre trabalhar CLT e empreender? Eu sou uma pessoa muito de, como eu posso dizer, muito de conceito, sabe? Uhum. E fico pensando assim, repare, o pessoal busca muito os padrões, tanto da sociedade quanto dos gurus da motivação e do Sim. sucesso e tal, Uhum. né? Mas o que é sucesso? Né? A meu ver, né? Eu sou o dono da razão. Mas sucesso é vitória. Né? Quando você consegue, quando você tem êxito, é quando você chega no objetivo. Então, Quando você entende que chegou, né? Então, lá aos 7 anos, quando eu vendi o geladinho, que eu levava o meu isoporzinho e comprava, sei lá, 50 geladinhos e conseguia vender, foi sucesso. Uhum. Né? Quando eu trabalhei como mototáxi, né, que eu comecei, que no início foi bem difícil, mas eu consegui aí retorno de 3.000, 3.500 meses, então, sucesso. Sucesso. No táxi, na minha cabeça, mesma coisa, eu trabalhei 7 meses, 8 meses como taxista. Bem difícil no começo, tive muita ajuda dos amigos. E quando eu consegui, eu tinha um salário massa de 3, 4 mil reais no táxi. Sucesso. Então, assim, na minha cabeça, independe se é empreendedorismo, se você está empreendendo, se você é CLT, se você é autônomo. Vai depender muito do que você busca, né? É o Isso. seu sucesso, né? Isso, o seu sucesso. O que você tem como propósito de vida, você tem... Que eu e minha esposa, nós temos uma coisa em comum. E é massa isso entre a gente, porque a gente busca ser próspero no que realmente importa. Né? A gente não vai buscando aí riqueza, carrão, não sei o que. Não. Que também é relativo, riqueza, né? Justamente. O que é riqueza, né? Então, você vai ser CLT, beleza, então desempenha o máximo nesse momento, né? Seja uma pessoa de sucesso ali, desempenha a sua função do jeito massa, né? E se for preciso, faça a sua transição de carreira para outro cargo, ou para outra função, ou para o empreendedorismo, mas que faça valer a pena, né? Então, eu particularmente, eu não sou muito desse, o CLT é melhor do que empreender ou vice-versa. Não. Depende do que você busca. Isso. Na minha cabeça.
Eu trabalhei em algumas multinacionais e eu tive gestores fora do comum. Pessoas muito especiais mesmo, muito talentosas, que não querem empreender de forma alguma. E aí? Não querem empreender de forma alguma. Mas que ganham muito bem, e fazem do sonho da gente, né, dos empreendedores, o sonho deles. Compra o sonho, né? Compra o sonho, faz valer e dá certo. Então, a gente fala aqui muito sobre isso, né, Joyce? A gente sabe que nem eu falei agora, riqueza é relativo, né? O que é riqueza para você? Para mim, riqueza é ter liberdade de tempo, de dinheiro, entendeu? Isso para mim é riqueza. Eu poder fazer o que eu quiser, onde eu quiser. A gente sabe que empreender também, ter um negócio, não é para todo mundo. E tudo bem. É que nem você falou, se você se sente bem, tem várias pessoas de sucesso sendo CLT. Agora, o que é factível é que os números mostram, não sou eu nem ninguém que está dizendo, é que empreender, de fato, te faz chegar em lugares que muitas vezes o CLT não vai fazer.